Olá, igreja, paz do Senhor, bem-vindo ao nosso estudo da integração. Estamos seguindo nesse estudo, já é o terceiro vídeo. Vimos nos dois primeiros vídeos sobre o batismo de arrependimento e hoje nós vamos entrar no batismo no corpo. Serão mais dois vídeos sobre o batismo no corpo. Então, se você ainda não viu os vídeos passados, dá uma pausa aí, volta lá, depois você volta aqui para seguir essa sequência, tá ok? Vamos ler ele em Mateus 4,17. Mateus 4,17 está escrito assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De novo, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós acabamos de falar sobre o batismo de arrependimento. E aqui então, Jesus ele começa falando, ele começa a falar assim: arrependei-vos. Começa a falar sobre o batismo de arrependimento. Depois ele fala: porque está próximo o reino dos céus. E é nesse ponto, no reino dos céus, que nós vamos entrar sobre o batismo no corpo. O batismo que nós precisamos ter dentro do corpo de Cristo, dentro do reino dos céus. Mas vamos só dar uma relembrada, né? Batismo significa imersão, submersão. Significa imergir, significa mergulhar, estar completamente envolvido por alguma coisa. Ser batizado é você estar envolvido por algo. Batismo de arrependimento, você estar envolto em arrependimento. Batismo no corpo, você estar envolto no reino de Deus, estar envolto no corpo de Cristo. O batismo, quando nós falamos sobre o batismo nas águas, nós falamos sobre uma data. Todos nós passamos pelo batismo nas águas. E nós então lembramos do dia, lembramos do que aconteceu, lembramos de quem estava ali, porque aquilo nos marca e é uma data o qual não vai voltar mais. Uma vez batizado nas águas, você está batizado e não precisa se rebatizar mais. Mas quando nós falamos sobre batismo de arrependimento, batismo no corpo, estamos falando sobre algo que está fora do tempo. Não há uma data para você começar a estar batizado e não é apenas um evento único que não vai acontecer mais. Batismo no corpo e batismo no arrependimento é um princípio, um acontecimento que aconteceu no passado, que acontece hoje e continua acontecendo. Eu continuo batizado no arrependimento, eu continuo mergulhado no arrependimento. Continuo mergulhado no corpo, continuo mergulhado no reino dos céus. É uma constância. Então, o batismo de arrependimento, o batismo no corpo, está além do tempo. Precisamos encarar isso como um princípio, como um estilo de vida, como algo que acontece na minha vida o tempo todo. E é assim que eu preciso então viver a minha vida. Eu fui batizado, estou batizado e continuarei batizado no arrependimento e também no corpo. Porque o batismo no corpo simboliza uma nova vida, simboliza uma nova cultura, simboliza uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Simboliza que você já não vai mais agir, andar, pensar, sentir como você sentia antes. E agora então você está inserido no corpo de Cristo. Nós vamos entrar mais a fundo nessa questão de mudança de mente, mudança de cultura, mas basta agora no início, para nós entendermos melhor e entendermos o que vai ser falado depois, nós precisamos entender bem que batismo no corpo é um princípio, é algo que eu vivo, é algo que eu faço, é algo que faz parte da minha vida. O batismo no corpo, ele está além de uma cerimônia, está além de um ritual. O batismo no corpo está além de algo feito visivelmente para que você alcance algum status ou alcance a visão de alguma pessoa. O batismo no corpo é um princípio qual é entre você e Deus, onde você então se mostra e você vê Deus, e então onde Deus se mostra e Deus também te vê. O batismo no corpo tem a ver com Deus primeiramente, e depois então o batismo no corpo se estende para a igreja, para o reino de Deus como um todo. Começamos com Deus, então nós caminhamos para estar
com a igreja. O batismo no corpo também significa você estar inserido em um corpo local. Significa também você fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma denominação. Você fazer parte de um ministério. É você usar os seus dons em prol dos filhos de Deus. É você estar inserido dentro do corpo de Cristo. É você fazer parte desse corpo. É você ser um olho. É você ser uma perna. Você ser um dedo. É você ser um braço. Você ser um ouvido, uma boca dentro do reino dos céus, sendo parte desse corpo. Significa então que você vai ouvir e obedecer o que o cabeça estará falando para você. E você vai então responder e vai agir conforme o cabeça está falando. Então, batismo no corpo é uma aliança entre, primeiramente, você e Deus, e depois entre você e a igreja. Isso é batismo no corpo, de um modo resumido, e vamos nos aprofundar e entender como nós fazemos para ter esse batismo, tanto no corpo quanto o batismo de arrependimento, como que um está ligado ao outro, onde que um começa e aonde então dá continuidade no outro batismo. E para isso nós vamos ler aqui João 3, do 1 até o 10, tá bom? Vamos ler ali João 3:1, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso então respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Então acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então aqui Jesus está tendo uma conversa com um mestre chamado Nicodemos. Então Jesus começou a falar sobre o reino dos céus. Começou a falar de como fazer para entrar, para fazer parte, para ver, para participar, para caminhar no reino dos céus. E Nicodemos simplesmente não compreendeu, não entendeu. Por quê? Porque o mestre Nicodemos ele estava acostumado com rituais, com lei. O mestre Nicodemos ele era mestre na lei. E aqui Deus estava falando algo que estava fora do padrão da lei. Jesus estava falando algo que não fazia parte de uma realidade ritualística. Jesus estava falando sobre algo dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, que não precisava de um ritual. E o Nicodemos então não entendeu nada. Mas nós vamos aqui entender um pouco do que Jesus quis falar sobre o reino dos céus. Jesus aqui ele começa a trabalhar com duas ideias de participarmos do reino dos céus. Se você voltar ali comigo em João 3, a partir do 3. João 3:3. A isso então respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Grave bem isso. O primeiro ponto, o primeiro passo, o primeiro modo de nós nos relacionarmos com o reino de Deus é vendo o reino de Deus. Para nós vermos o reino de Deus, precisamos nascer de novo. E um outro modo que Jesus fala sobre nós interagirmos com o reino dos céus está aqui no versículo 5.
Respondeu Jesus: em verdade, então eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então são esses dois pontos. O reino dos céus nos fala sobre nós vermos e nós entrarmos. Podemos só ver e não entrar. Podemos estar apenas vendo o reino dos céus de longe e não estar participando do reino dos céus. Tem uma diferença muito gritante, uma diferença muito grande entre você ver e você participar. Você pode estar passando diante de um parque de diversões, ver aquela roda gigante bonita, aquela montanha russa, pessoas andando na montanha russa, você pode ver todo aquele parque bonito. Mas você pode estar do lado de fora apenas vendo aquele parque. Você não vai estar desfrutando dele. Agora você pode também entrar nesse parque e desfrutar do parque. É uma escolha tua. Você quer ficar do lado de fora vendo ou você quer participar, você quer entrar. Você pode estar muito bem do lado de fora do reino dos céus, olhando o reino dos céus de fora e não ter entrado ainda, não estar participando ainda. Então vamos aprender um pouquinho sobre essa diferença entre ver e entre entrar no reino dos céus. Tá bom? Primeiro ponto, vamos lá. Vamos ver o que é ver o reino de Deus. Jesus falou aqui que para nós vermos o reino de Deus nós precisamos nascer de novo. Esse é o primeiro passo para nós vermos o reino dos céus. Nós precisamos primeiro do perdão de Deus. Esse é o batismo de arrependimento. Quando você encara e você então vive o batismo de arrependimento, você então alcança perdão de Deus. Então você passa a ver o reino dos céus. Você passa então a ver que há um reino dos céus. Você passa então a ser justificado. Você passa então a perceber que sua vida estava errada e você precisa de uma vida nova. Você precisa de um Salvador. Você começa a ver que você vivia uma vida de pecado, uma vida errada, e você entende: opa, eu preciso ter uma nova vida. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso abandonar essa vida de pecado. Então você está tendo uma visão, você está olhando o reino dos céus e você está falando: eu quero participar disso. Eu quero estar dentro desse reino. Eu ainda não estou, mas estou começando a ver, a enxergar esse reino. E o meu coração está desejando ver esse reino. É o início, é um começo, são os primeiros passos, onde nós começamos a nos apaixonar pelo reino de Deus. Começamos a ver os filhos de Deus reunidos e passamos então a gostar de ver eles. Começamos a ouvir as músicas evangélicas, as músicas que louvam a Deus, e passamos a gostar disso. Passamos então a ouvir mensagens e passamos a gostar disso. Então nós nos sentamos durante um culto e nós nos deliciamos em ouvir aquela mensagem, em ouvir aquela música, em ver tudo que está acontecendo. Então passamos a ver o mover de Deus e ficamos maravilhados com isso. Isso é bom, isso é ótimo, isso é o primeiro amor, isso é o começo, isso é o desejo de você ter uma nova vida. Você está buscando com todas as suas forças abandonar o pecado, abandonar esse desejo de pecar, para então agradar a Deus. Esse é o começo. Mas enquanto você está apenas sentado no banco, enquanto você está apenas ouvindo a palavra, sentado, quando você está apenas vendo a música acontecer, você está apenas ouvindo, você está apenas vendo o reino dos céus. Isso é bom, isso não é ruim. Eu não estou falando que ver o reino dos céus é algo negativo, pelo contrário, é algo bom. Ver o reino dos céus é o início que todo mundo precisa ter. Todo mundo precisa estar apaixonado em fazer parte de algo que está acontecendo e você poder então sentir a manifestação da presença de Deus. Mas é um começo, é um início. Infelizmente, muitos filhos de Deus param nesse ponto. Ficam tão deslumbrados
com o reino de Deus, que estão felizes em apenas ver o reino de Deus. Mas Deus tem algo a mais para nós. Ele quer que nós entramos e participemos desse reino. E aí então que entra a segunda parte. Então que nós vamos falar sobre entrar no reino de Deus. Aqui o Jesus falando para Nicodemos fala que para entrar no reino de Deus nós precisamos nascer da água e nascer do Espírito. Nós precisamos entender, compreender e conviver com o Espírito Santo, sendo nossos pecados lavados, e agora então nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, então ele vai nos ajudar a entrar e fazer parte do reino de Deus. É quando nós entendemos que Deus tem um chamado especial para as nossas vidas. Quando nós entendemos que Deus nos quer mais do que apenas sentado num banco, vendo as coisas acontecer, Ele quer que nós participemos disso. Ele quer que nas músicas nós cantemos junto, nós possamos interagir, estar interagindo junto com a música, estar louvando a Deus junto, não só ouvindo um louvor sendo oferecido a Deus, mas nós oferecemos o nosso louvor junto. Então nós participamos daquele culto. Ele quer nos usar para estar trabalhando dentro da casa do reino de Deus, dentro do meio evangélico, dentro do meio eclesiástico. Ele quer que você esteja trabalhando, então ele vai te dar dons, ele vai te dar capacidade, ministério, ele vai te chamar para uma obra específica. Então ele vai te chamar para ser olho, para ser mão, para ser boca, para ser ouvido. Então você vai exercer o seu chamado dentro do reino de Deus. Então você está entrando, você está sendo envolvido por esse reino. Então você passa então a fazer parte de um ministério, você passa a se empenhar e passa a ser então bênção na vida de outras pessoas. É quando você para de só receber bênção e você também passa a distribuir bênção. Então você passa a ser bênção na vida de outras pessoas. É quando então você deixa de só se preocupar em se arrepender. Você passa então a se preocupar em fazer algo para que o reino de Deus cresça e se expanda. É onde então nós passamos então a entender que nós podemos fazer parte do reino de Deus. E nós podemos ser úteis dentro desse reino, ser úteis dentro dessa casa, dentro desse meio eclesiástico. Então o reino de Deus que é chegado a nós, ele é assim um reino espiritual que está dentro da igreja, está dentro do corpo de Cristo, está dentro dos filhos de Deus. Nós como igreja, então nós fazemos parte desse reino espiritual. E dentro desse reino você tem um lugar especial. Dentro desse reino você tem um ministério especial. Dentro desse reino você pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Deus está nos chamando para fazer diferença na vida de outras pessoas. Deus está nos chamando para levantar do banco e deixar de só receber, para também oferecer e dar, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então fica a pergunta aqui para nós pensarmos no final dessa aula. Você já entrou nesse reino? Você já faz parte desse reino? Ou você está apenas olhando esse reino? Se você está apenas olhando, isso é bom, mas Deus tem mais. Se você está apenas olhando, Deus quer você inserido, Deus quer você envolvido nesse reino. Deus quer que você esteja fazendo parte ativamente desse reino. Então quando você estiver num culto, Deus quer que você seja mais do que apenas uma pessoa que assiste o culto. Deus quer que você seja um participante desse culto. Deus quer que você seja mais do que apenas alguém que recebe bênçãos. Deus quer que você seja um canal para transmitir bênção para outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos entender a cultura do reino de Deus.
E a próxima aula nós vamos falar sobre isso, sobre a cultura do reino de Deus e quanto é importante nós entendermos e vivermos essa cultura desse reino para nós nos encaixarmos dentro da vontade de Deus, dentro do ministério de Deus para a nossa vida. Então, não percam a próxima aula, onde então nós vamos aprender sobre a cultura do reino de Deus. Que Deus te abençoe, esteja sempre te abençoando em Cristo Jesus.